Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez nós vamos fazer aqui um vídeo de 3 coisas que vão deixar a sua Master Liga a melhor do mundo, né? E sem mais delongas, vamos nessa. Primeiro tópico: conheça o seu elenco. Isso aqui, pessoal, é algo muito importante, tá? Isso aqui é algo muito importante porque eu vejo muita gente mesmo, às vezes ignorando e subestimando os próprios jogadores. E às vezes isso não é legal. Por quê? Um jogador, ele é muito mais do que só o overall que ele apresenta, né? Como por exemplo, eu criei um time fictício chamado Fortuna Sicília, né? Eu criei esse time em 2023 e na primeira Master League que eu fiz com esse time, eu coloquei alguns jogadores italianos que estavam sem clubes e outros com clubes, mas com pouco destaque nos seus times. E o que acontece? Coloquei esse Rossini, né, o Fausto Rossini, e ele era reserva, né, nessa época aí de 2005-2006, reserva do time da Udinese, né? Então eu coloquei lá e tal. No início deixei ele no banco, não tinha testado ainda. Um jogador, como vocês estão vendo aí, um jogador com overall baixo, né, não tem grandes atributos. Se a gente fosse olhar a grosso modo e ignorar, mas o que acontece, pessoal? Criei esse time fictício, como eu estava dizendo, e esse Rossini simplesmente se tornou o maior artilheiro da história do clube, atualmente com 135 gols, né, pelo clube, né? E o cara é muito artilheiro, né? É um cara que recebe a bola, protege muito bem a bola, faz pivô. Não é um cara tão veloz, mas tem uma velocidade boa ali nos seus 5 metros. E é extremamente oportunista. Ou seja, olha que jogador incrível a gente acabou identificando ali, né? Então, e é um jogador muito identificado com o clube. Eu tô jogando outra Master League agora com o Fortuna e ele tá lá também e é uma espécie de amuleto para mim. Então o que acontece? Essa é a importância da gente identificar um jogador, como por exemplo também, às vezes você tem ali um ponta que ele não faz muitos gols, mas ele é extremamente rápido, tá? Extremamente rápido, mas ele não tá servindo tão bem pro seu ataque. E às vezes você tem um lateral que não está indo tão bem. Ou seja, você pode atrasar um ponta muito rápido e transformar ele em lateral também, né? A pessoa pode estar perguntando: pô, mas o cara, ele não é lateral, ele é ponta, ele é atacante. Mas ele pode fazer essa função também, como muitos caras assim já foram recuados, né? Se a gente for lembrar, o próprio Jesus Navas, ele foi recuado do meio campo, já jogou de ponta também para lateral direito, né? Então alguns jogadores fazem essa função. Outros jogadores já fizeram um movimento contrário, né? Como o próprio Bale, né? O Bale era no início da carreira ali no Tottenham, ele era lateral esquerdo, depois se transformou em ponta e virou o que virou. Então é importante a gente reconhecer e conhecer o nosso elenco a ponto de fazer novas estratégias, né? A ponto de transformar os nossos jogadores e extrair o melhor deles, muitas vezes mudando eles de posição, né? Fazendo com que eles joguem ao máximo, né? Outra alteração tática na formação do clube, né? Que é um exemplo de como conhecer o elenco, a gente pode trazer até para o nosso campeonato brasileiro. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na época que o Rony estava no Palmeiras, o Rony, né, começou no Atlético Paranaense ele como um ponta extremamente veloz. E o Abel Ferreira o transformou
no centroavante, transformou num falso 9, né? Fazendo vários gols pelo Palmeiras, né? E tendo uma campanha ali de muito destaque na campanha de onde o Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? Por isso é muito importante conhecer o elenco, conhecer cada jogador. Esperar aquela primeira temporada e não vender ninguém, pois às vezes um jogador que está perdido ali no seu banco pode ser a sua salvação e às vezes a gente nem sabe. E o segundo tópico, pessoal, é aceitar os resultados. Sim, aceitar os resultados é muito importante, pois às vezes nós estamos jogando uma Copa ou até mesmo um jogo de uma liga e a gente perde para um time e a gente fica extremamente bravo, né? E tem muitas pessoas até que voltam a partida, vão para o menu e voltam para reiniciar essa partida novamente. Mas isso não é legal, né? Pois tira muito a imersão. Por quê? Se a gente aceitar os resultados que vêm, a gente deixa as narrativas acontecerem. Vou dar um exemplo disso. Como por exemplo, vamos supor que a gente pegue e faça uma Master Liga com o Nottingham Forest. A Nottingham Forest tem muitos brasileiros atualmente. O Nottingham Forest vai e a gente tá lá nas quartas de final, vamos supor, da Copa da Inglaterra. E de repente o Brighton pega e nos elimina, né? E acontece isso. E a gente é eliminado pro Brighton, né? Imagina se passa a temporada inteira, começa a próxima e logo de cara, ou algumas partidas depois, né, não faz tanta diferença, a gente vai e pega o Brighton novamente. Olha que narrativa legal, ou seja, a gente vai estar pegando na mesma competição o mesmo clube que nos eliminou. Isso é interessantíssimo. E aí fica a possibilidade de vingança, fica uma possibilidade de uma narrativa criada, fica uma possibilidade de uma história que está sendo feita, uma rivalidade sendo criada. E a gente tem que valorizar muito isso na nossa Master League. Isso que faz a Master League ser legal. A gente identificar esses pontos, né? Saber o quanto que um jogador importante dá valor até mesmo para os jogadores menos valorizados que estão jogando mal, né? Óbvio que a gente está jogando videogame, mas é interessante a gente pensar como se cada jogador fosse um ser humano, pois isso aumenta cada vez mais a nossa imersão. E o último tópico, mas não menos importante, conheça a história do seu clube. Por exemplo, há algum tempo atrás eu assisti uma série, né, que atualmente ela está na Amazon Prime Video, que falava sobre 6 clubes. O nome da série é Six Dreams, né? Falava sobre 6 clubes: o Real Betis, Atlético de Madrid, Girona, o Atlético Club, né, que é o Atlético Bilbao, né, o Eibar e o Sevilha. Bom, a série acompanha a trajetória desses times e o mais interessante é ver o contraste das situações dos times nessa série. Como por exemplo, o Eibar, que é um time que tem um poderio financeiro muito pequeno, nesse ano aí estava lutando para não cair, né? E aí a gente tinha o Atlético de Madrid, que estava sempre um passo atrás do Barcelona e do Real Madrid, e querendo chegar ali no topo, né? Incomodando esses dois gigantes, né? E aí a gente tinha também a situação do Atlético Bilbao, né? Do Sevilha também, né? Naquele momento ali, o próprio Betis, né? Tinha o mexicano Andrés, que tinha acabado de chegar, né? No Atlético de Madrid eles estavam focando bastante ali na história do Saúl, né? E no Girona é o diretor de esporte do time, né? O Kik, né? E no Atlético Bilbao estava muito em ascensão e eles estavam falando bastante
ali do Iñaki Williams, né? Iñaki Williams e no Eibar, né? Que eles focam bastante também na questão que o Eibar tinha uma mulher que era presidente do clube, né? E as dificuldades ali que ela passava, né? Pelo Eibar ser um clube pequeno e etc. E muita dificuldade, né? E vários obstáculos ali. E no Sevilha, eles estavam falando sobre o técnico Berizzo, né? E o seu trabalho no clube. Ou seja, cada um desses clubes e os outros clubes no mundo também tem a sua história, né? E essa história, ela tem que ser respeitada. Como por exemplo, se a gente for pegar aí vários outros clubes, como o caso do Elche. O Elche ganhou os dois títulos do Elche são os mais importantes da história do Elche. São 2 títulos de segunda divisão, né? Um ganhou em 1958, ou seja, muitos e muitos anos atrás, e o outro ganhou em 2012 e 2013. Ou seja, muitas pessoas quando veem isso pensam e olham: ah, mas o Elche é minúsculo e tal, mas eles têm a sua história. Ou seja, cada partida é importante. Como por exemplo, esse é o tipo de clube que se alguém for fazer uma Master-Liga com eles, eles estão ali na Copa da Espanha, né, na Copa do Rei, e tiverem batalhando ali, os caras estão nas oitavas de final, chegarem nas quartas, isso já vai ser uma conquista muito grande. A gente tem que saber e aprender a valorizar essas conquistas, né? Pois como eles têm poucos títulos, cada vitória para eles é importante. Ou seja, reconheça a história do seu clube, do clube que você for fazer a sua Master-Liga. Reconheça, abra o Wikipedia, leia sobre a história do clube, é muito interessante. Eu indico um site bem legal também, eu acho que muita gente aqui já conhece também, que é o Transfer Market, que eles têm dados muito legais sobre o clube e dados muito verídicos também. Por muitas vezes eu já olhei lá, questão de elenco salarial, né? Questão ali de teto de gastos, maior artilheiro do clube, campanhas históricas, né? A nacionalidade de alguns jogadores. Ou seja, é importante a gente reconhecer a história do nosso clube. Bom, no caso de quem faz um time fictício, que é até o meu caso que eu comentei, né, do Fortuna Sicília, eu mesmo já tenho uma certa história com o Fortuna Sicília. É um clube que eu criei, mas é um clube da cidade de Palermo, na Itália. O seu maior rival é o Palermo, né? Inclusive teve uma Copa da Itália que o Palermo nos eliminou. Ou seja, você já vê aí traços dessa rivalidade. O Palermo nos eliminou e ao longo dos anos, nesses anos aí, a gente foi colecionando alguns títulos. A gente ganhou 4 títulos da Série A Team, né? Ou seja, do campeonato italiano. A gente tem 4 títulos de Copa, da Copa da Itália também. A gente ganhou 2 UEFA Champions League, uma UEFA Europa League, né? E no mais é isso. E um Mundial de Clubes. Bom, o outro eu por algum motivo eu não disputei, então eu não considero. Eu considero que tem apenas um, né? Ou seja, isso é bastante legal. Isso é tão natural para mim. A gente vive e respira esses momentos. Isso é tão natural que eu nem precisei gravar isso em roteiro, alguma coisa para lembrar, porque eu já vivo isso constantemente com esse clube, né? Então isso é muito importante, pessoal. Ou seja, valorize a história do seu clube, se aprofunde cada vez mais, né? Assista a séries sobre o clube, assista a séries sobre o futebol, que isso vai agregar cada vez mais aí na sua Master League. Muito obrigado por vocês estarem assistindo, obrigado pelo feedback que vocês deram aí no outro vídeo,
Muito obrigado por vocês estarem aqui. Se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e até a próxima.